Olá pessoal, meu nome é João Paulo, essa daqui é a minha esposa, Daniele. Nós gostaríamos de compartilhar um estudo bíblico que se encontra no texto de Lucas. Vamos tentar estudar um pouco sobre esse texto e vamos ver o que Deus tem para falar conosco através de cada bloco. É claro que não vai ser possível fazer um estudo extensivo de todo o livro, provavelmente não vai dar para a gente fazer isso, mas pelo menos a gente consegue aprender um pouco mais sobre o livro de Lucas. Então, antes da gente começar, eu acho importante deixar claro que é interessante todo mundo participar ativamente desse estudo. Se você tiver interesse, claro, de participar, pode colocar comentários, dúvidas, perguntas. Talvez nem tudo a gente vai saber responder, mas o que a gente souber responder, com certeza vai servir para nossa edificação, tá legal? Então, é importante todo mundo se envolver nisso, tá? Envolva toda a sua família, todo mundo que estiver perto de você aí, para a gente estudar o livro de Lucas. Uma coisa interessante que eu queria falar é o seguinte: eu não tenho toda a revelação desse livro, não tem como. A minha esposa também, ela não sabe tudo sobre o livro de Lucas, mas o pouco que nós sabemos, nós queremos compartilhar com você. Então, se tiver algo a mais que você queira acrescentar, fique à vontade para falar conosco, tá legal? E é interessante isso porque muitas coisas Deus fala com você e que Ele não fala comigo, e outras coisas Ele fala comigo e não fala com você. E isso é justamente para nós podermos compartilhar a palavra de Deus uns com os outros. Provavelmente, então, não vai dar tempo, não vai ser possível a gente estudar todo o Evangelho de Lucas, mas nós vamos aprender bastante. E, de repente, se você quiser, você pode fazer anotações aí, pegar um caderno, anotar o que você acha interessante dessa palavra, a respeito dessa palavra, tá? Então, antes da gente começar, eu acho interessante crermos em Cristo como nosso Senhor, crermos que Ele é o nosso Salvador, porque a Bíblia, que é o livro que nós vamos estudar, é um livro espiritual. E esse livro possui muitas histórias que são difíceis mesmo da gente acreditar, do ser humano acreditar com a nossa razão. É difícil de acreditar em muitas coisas. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, o próprio Espírito Santo que habita em nós nos convence de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E aí fica mais fácil da gente estudar. Então nós vamos estudar o texto, vamos pegar o primeiro bloco, que se encontra em Lucas, no capítulo de número 1. Vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 4. E eu vou pedir a Dani para ler para a gente. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades e que foste instruído. Isso aí. Bom, vamos tentar fazer uma explicação, uma exposição desse texto, tá? Vamos tentar fazer, talvez, uma pregação um pouco mais expositiva, tá bom? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros que a gente chama de livros sinóticos. O que são livros sinóticos? São livros que contam a mesma história, só que de um ponto de vista diferente. São pontos de vista diferentes a respeito da mesma história. Então, cada autor escreveu para um público-alvo diferente. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. Marcos já escreveu para os romanos. E João escreveu para todos os crentes. Sabendo disso, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o evangelho escrito por Lucas e tentar ver de que forma isso se aplica a nós. E o nome Lucas, para a gente começar a entender, significa luz, ou também iluminado. Ele escreveu 2 livros. Nós sabemos, claro, o primeiro foi o próprio Evangelho de Lucas. E o outro livro que Lucas escreveu? Alguém sabe qual foi? Você sabe? Atos. Atos dos Apóstolos, isso aí.
Então, de todos os autores dos evangelhos, Lucas parece ser o mais intelectual. Ele não foi um discípulo de Jesus, ou pelo menos ele não fazia parte daqueles 12 discípulos que andavam com Cristo. Mas ele foi inspirado por Deus. Lucas era um médico e nós podemos observar que ele costumava dar uma certa ênfase exatamente nas curas que Jesus realizava. Como eu disse, cada evangelho foi escrito para alguém. E nesse prefácio que a Dani leu aqui, nós já podemos ver que Lucas escreveu para um homem chamado Teófilo, isso aí. A explicação que Lucas dá é bem direta. Ele começa comentando que outras pessoas escreveram a respeito de Jesus. Não é isso? Versículo 1 e 2. Vamos ler de novo? Pode ler de novo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Obrigado. Nós vemos, então, que a forma como Lucas escrevia era bem difícil. Ele usava palavras mais cultas porque ele não estava escrevendo para qualquer pessoa. Inclusive, nós usamos aqui a versão Almeida Revista Atualizada, tá? A versão da Bíblia que a gente está usando aqui para fazer esse estudo. Então, nós vemos que o próprio Lucas usava palavras mais difíceis, mais rebuscadas. Lucas não presenciou tudo o que Jesus tinha feito, mas ele ouviu a respeito dos atos de Jesus. Por quê? Algumas pessoas que estavam com Jesus foram testemunhas e contaram para Lucas. Aí, o que Lucas fez? Ele reuniu todas essas informações que ele tinha ouvido e escreveu esse livro maravilhoso. Nessa pequena introdução, nós já podemos ver que isso se aplica a nós, porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos a respeito de fatos que nós não vimos, mas que nós ouvimos e cremos pela fé. Isso é importante, porque tem gente que diz assim, se Deus aparecer na minha frente, aí eu vou crer que ele existe. Um absurdo, não é verdade? Isso é um grande absurdo porque nós cremos que Deus existe por meio da fé. Nós cremos em Deus por meio da fé. E eu que sou criatura de Deus, eu não tenho o direito de exigir que Deus me prove a existência dele. Porque eu sou criatura, eu fui criado por ele. E diante disso, nós vamos ver o que Lucas diz no versículo 3. Vamos lá. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui nós começamos a entender para quem Lucas estava escrevendo. Quem era, então, o destinatário desse evangelho? Excelentíssimo Teófilo. Isso aí, o excelentíssimo Teófilo, que ele coloca aqui no texto. Ele certamente era uma pessoa importante, não é verdade? Alguns acreditam que ele era alguém da casa de César, ou alguém que estava junto com o imperador romano. Eles costumavam usar esse pronome de tratamento, excelentíssimo, para se referir aos governadores. Então, certamente, Lucas estava escrevendo para alguém que era muito importante de fato. Teófilo significa aquele que ama a Deus. E aí, se a gente começar a estender um pouco essa ideia de que esse evangelho foi escrito para alguém que ama a Deus, nós poderemos nos colocar no lugar de Teófilo. Porque eu creio que nós também amamos a Deus. E por isso, esse texto também serve para nós. Hoje nós não vamos entrar nos fatos narrados por Lucas, nos fatos que vêm em sequência, porque nós precisamos entender o contexto geral desse evangelho primeiro. Nós podemos ver que Lucas se esforçou para escrever tudo de forma bem ordenada, para facilitar o entendimento. Mas o texto diz que Lucas fez uma investigação de todos os fatos que haviam ocorrido antes dele escrever esse evangelho. Tá legal? Se você escutar algum barulho de cachorro latindo aí, não repara não, porque
é o cachorro daqui da região, né, da vizinhança, sabe como é que é. Mas, enfim, então vocês acham, olha que pergunta difícil, vocês acham que o fato de Lucas ter feito essa pesquisa com várias pessoas para poder escrever esse evangelho, será que esse fato prejudica a inspiração divina desse evangelho? O que você acha? Não prejudica, até porque Deus pode usar as pessoas para falar com Lucas, e Deus também vai direcionando Lucas, né, em todo esse percurso dele de investigação da vida de Jesus. Verdade, então não prejudica, com certeza, porque mesmo nessas investigações, Lucas estava sendo movido pelo Espírito Santo. Nós, então, precisamos ter essa fé antes de qualquer coisa, porque senão a gente vai ler esse livro e não vai acreditar em nada daquilo, porque a gente vai achar que ele não foi inspirado por Deus, mas de fato foi sim. Por mais dificuldade que você tenha de entender algum texto bíblico, nada pode tirar a sua fé de que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. À medida que nós vamos nos aprofundando no estudo da Palavra de Deus, essa fé vai crescendo dentro de nós, porque a gente vai ganhando cada vez mais conhecimento a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Agora vamos ver esse último versículo que nós lemos nesse bloco, versículo 4 do capítulo 1 de Lucas. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha só, nesse versículo aqui, nós vemos a finalidade de Lucas ter escrito esse evangelho para Teófilo. Era necessário que esse evangelho fosse escrito porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E Teófilo precisava conhecer essa palavra para que ele tivesse a certeza de que Cristo veio de fato ao mundo. Tudo indica que Teófilo já tinha algum conhecimento da palavra de Deus, mas ele precisava ler esse evangelho para que ele tivesse plena certeza daquilo que ele já tinha ouvido falar, que é o que o texto diz para a gente. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Dificilmente alguém se converte lendo a Bíblia. É claro que eu sei, nós sabemos, isso pode acontecer, claro que pode acontecer, mas normalmente a gente ouve alguém falando a respeito de Jesus e aquela palavra gera fé no nosso coração. Depois disso é que nós passamos a ter o interesse de conhecer a Bíblia, de ler mais a palavra de Deus, de nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos no lugar de Teófilo e entender que esse evangelho foi escrito para nós também, para que nós tenhamos plena certeza de tudo o que nós já aprendemos a respeito da palavra de Deus. Inclusive, a leitura da Bíblia é fundamental para nós aprendermos a questionar aquilo que nós ouvimos. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo que nós ouvimos. Infelizmente, tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento da palavra, acabam aceitando tudo aquilo que ouvem. Mas não é essa a vontade de Deus, pelo menos é assim que eu entendo. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo que nós ouvimos. Nós temos o dever de fazer como os bereanos. Devemos comparar tudo que nós ouvimos com a palavra de Deus para saber se realmente as coisas são dessa forma, como estamos ouvindo. Também não se trata de cada um ter a sua opinião, porque a opinião é algo relativo, né? Cada um vai ter uma opinião, e aí tem muita gente que fala que a verdade é algo relativo, que cada pessoa tem a sua verdade, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é um mito, isso não é uma verdade de fato, isso não é. Por quê? Nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Temos que estudar a palavra de Deus, porque a verdade está aqui, ó. Está escrita nessa palavra. Então a verdade está somente na Bíblia. Ainda que a minha opinião esteja errada, o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Então a intenção não é a minha opinião está certa, eu estou certo, você está errado, ou ela está errada. A nossa intenção não é essa. Não é apontar o dedo para dizer quem está errado e quem está certo. A nossa intenção é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus é que está certa. Se eu tiver que mudar minha opinião por causa da palavra de Deus, não tem problema nenhum.
essa humildade que a gente precisa ter para poder aprender a respeito de Deus, para ter mais conhecimento da palavra de Deus e para nos aproximarmos mais da presença de Deus, tá legal? E isso também é uma questão, então, de humildade. É de nós reconhecermos que nem sempre nós vamos estar certos. Então, se você quiser comentar alguma coisa a respeito do que você entende desse primeiro bloco, você pode comentar. Talvez eu tenha falado alguma coisa que você não entenda dessa forma, tá legal? Não tem problema nenhum. Então, na próxima semana, se for possível, nós vamos tentar colocar o vídeo na próxima quarta-feira, 7 horas da noite. Vamos tentar, tá legal? Não é uma promessa, uma garantia, mas a gente vai tentar fazer isso, tá? E a Dani vai trazer um estudo sobre o próximo bloco, tá? E aí a gente vai começar a ver a história de Zacarias e Isabel, que é foi um pouco antes do nascimento de Jesus. E vamos ver como que Lucas era rico em detalhes. Ele detalha tudo de uma forma muito ampla, muito legal. E eu gostaria de pedir para que todos leiam e meditem nesse capítulo para nós conversarmos melhor no próximo estudo. E aí nós vamos tirar alguma dúvida, né? Vamos tirar as dúvidas, se você tiver alguma, claro. Se a gente for capaz, se a gente souber responder, a gente vai tentar tirar as dúvidas, tá bom? E se, claro, você quiser acrescentar alguma coisa, para nós também vai ser algo muito edificante, tá? Quer falar alguma coisa para a gente terminar? Não. Não? Então, é isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.